TV Leão, toda nas garras do leão, e nós estamos aqui direto da América, falando agora com a ponte internacional com São Paulo. Tem uma câmera da TV Leão ligada, aberta no Detran de São Paulo para esclarecimento das notícias que rodam sobre as multas exorbitantes que passaram a vigorar no Brasil esta semana. Vamos saber se é verdade ou se não é. Comigo está o Jânio Loyola, ele é diretor de atendimento ao cidadão do Detran. Jânio, de novo este ano, e todo ano acontece, durante o ano todo, a gente tem a nossa internet invadida por notícias, e agora essas notícias dão conta do valor exorbitante das multas novas que seriam reajustadas já a partir da semana que passou. Isso confere, não confere? Valores absurdos, hein? Sim. Você resumiu muito bem, assim, todo início de ano e mesmo durante o ano a gente tem algumas correntes, algumas levas de informações falsas. Isso é horrível porque a população acaba às vezes se assustando de forma desnecessária ou sendo mal informada por causa dessas correntes. Então o que a gente sempre esclarece na dúvida é sempre consulte informações oficiais. No caso de multas, o portal do Detran aqui de São Paulo, detran.sp.gov.br, tem todas as multas que estão previstas no CTB. Então lá diz exatamente o que é a multa, né, o que se entende que é uma infração, o valor da multa e quantos pontos essa infração gera na carteira. Então a primeira coisa mais simples, está com dúvida? Acesse uma fonte oficial. Aqui em São Paulo você tem o site do Detran, daqui do estado, mas lembrando também que o estado de São Paulo não define nenhuma multa de trânsito. Então o Detran não define, aqui em São Paulo a regra é um pouquinho diferente. Não, as regras de legislação do trânsito em relação às multas são exatamente as mesmas no Brasil inteiro. Então se você for flagrado aqui em São Paulo dirigindo sem o cinto de segurança, o valor da multa é o mesmo que se você estivesse cometendo a infração em Manaus, no Ceará ou no Rio de Janeiro. Os pontos, a penalidade também é exatamente a mesma. Mas, Jânio, com relação ao aumento, também é igual? O último aumento que a gente teve foi em novembro de 2016 e, de novo, como as regras são federais, também você não tem, aqui essa multa é R$100, no Rio de Janeiro é 110 ou 120. Não, o valor é o mesmo no Brasil inteiro, sempre é o governo federal que faz esse reajuste. Então, uma vez alterado aqui para São Paulo, altera para o Brasil inteiro. Depois que se começou a multar, Jânio, os motoristas que usam o telefone celular dirigindo, eu acho um absurdo e tenho visto com frequência, tanto aí no Brasil e como aqui na América também, impressionante. Os motoristas não são prudentes em usar o telefone no volante. As multas aumentaram? Olha, você tem aí a quantidade de infrações que ainda continua muito alto e assim, o que se percebe hoje ninguém pode alegar em sã consciência que assim, eu não sabia que não poderia usar o celular enquanto dirigia. Porque antes você tinha a infração mais comum em relação ao celular, era falar ao celular. Então você está dirigindo e falando no celular. Hoje, além de falar ao celular, você tem pessoas que falam e muita gente que está manuseando, mandando uma mensagem, olhando o Facebook, olhando o WhatsApp, alguma rede social. Então o que a gente percebeu foi que hoje não só falar ao celular, mas também utilizar muito o celular continua ainda uma infração muito significativa, muito recorrente e que infelizmente causa cada vez mais acidentes. Na minha relação aqui, Jânio, eu estou vendo que tem multa para motorista que dirige fumando. O pessoal que está fumando aí, dirigindo, isso é verdadeiro, isso é falso? Como é que é isso? Essa é uma dúvida comum e que sempre acontece. Ninguém é multado pelo fato de fumar dirigindo. Agora, se você está fumando e dirigindo com uma mão, naturalmente você vai ser multado não pelo cigarro em si, mas por você estar dirigindo de forma inadequada, porque o correto é sempre você estar com as duas mãos ao volante. Jânio, essa aqui é boa, Jânio. Multas sobre insultos entre motoristas. No trânsito, vai você, seu filho do marrom que fuz, não, vai você e tal. Isso tem multa? Não, não é bem assim. O que você não pode, imagine nós dois estamos dirigindo, por algum motivo a gente começa a discutir, cada um para um do lado do outro, trava todo o trânsito, eu paro em fila dupla e começo a discutir contigo. De novo, eu não vou ser multado porque especificamente estou discutindo com o João ou com a Maria, mas eu vou ser multado porque eu estou travando o trânsito. Eu parei em fila dupla para fazer qualquer coisa, não é só estar discutindo. Eu posso parar lá para falar com meu filho, falar com um parente, pedir uma informação, travo todo o fluxo da via, você vai ser multado por causa disso. E tem aquele cara que passa com o carro e para toda a conversa, você não escuta mais nada, porque é um tal de... O carro do cara é um trio elétrico.
multa também para o carro que tem som exorbitantemente alto? Sim, o som alto é uma coisa muito difícil de você pegar assim, estou passando na rua e tenho certeza o quanto que aquilo está me prejudicando, o volume de som. Aí você tem os equipamentos que, se estiver passando uma fiscalização com os equipamentos, ele pode medir o volume desse som. Mas o que a gente normalmente orienta é a questão do bom senso. Olha, o som num carro você tem que colocar para você escutar. Se você está passando 3 da manhã num bairro com som a toda altura, todos os vidros abertos, naturalmente você vai provocar insônia, vai atrapalhar o sono de muita gente. Opa, se houver uma blitz, o guarda parar e conseguir fazer essa medição, você vai correr esse risco. Mas o mais importante não é a questão da multa em si, mas será que faz sentido? Será que é razoável junto aos outros, né, que estão ali dormindo, que tem gente que está trabalhando de madrugada, escutar um som no último volume, ou ainda um carro que coloca aquele equipamento de som mais potente atrás e às 3 da manhã abre aquilo para o bairro inteiro escutar? Isso, obviamente, claramente não é permitido. E atenção, Brasil, assunto importante agora. As pessoas deixam vencer a carteira nacional de habilitação, a carta de motorista, as pessoas deixam vencer. Estão dizendo agora que se você deixar vencer, não for renovar no vencimento, ela é cancelada. Você teria que fazer todo o processo para a retirada de uma nova carta. Alô, Jânio, querido, isso é verdade? Uma das top, das que a gente mais recebe é a SNH. O que acontece? A dúvida, e isso acho que é a única coisa comum entre todas as correntes, é que todo mundo, nessas correntes falsas, dizem que se você não renovar a sua carteira até tal dia, você vai perder sua carteira. Essa é a única coisa, acho que comum que eu já vi em todas as mensagens, essas mensagens falsas. Não existe isso. A legislação, de novo, igual no em São Paulo, Rio de Janeiro, em qualquer lugar do Brasil se sua carteira venceu hoje, você ainda tem 30 dias para renová-la. Então, durante os 30 dias, você ainda pode dirigir, mas a legislação dá esse prazo exatamente para você ir atrás do seu médico, regularizar a documentação junto ao Detran e ter o seu documento dentro desse prazo. Ah, minha carteira venceu há 30 dias atrás. Amanhã eu não posso mais dirigir, porque já passou esse prazo de 30 dias. Jânio, eu não posso ir amanhã, eu posso ir só daqui 2 meses. Estou fora do Brasil, eu estou de férias, né? Não posso renovar agora. E aí, eu preciso sair correndo para o Detran? Não, você não precisa. Se daqui a 3 anos você está com a carteira vencida e quiser renovar, o procedimento vai ser exatamente como se você tivesse ido hoje na unidade. A única questão, claro, é que se daqui a 3 anos a legislação mudar e falar, olha, agora para você renovar, você tem que fazer mais um exame ou não fazer o exame, vai ser a legislação que está na época. Mas hoje, se você renovar, sua carteira venceu ontem, venceu há 30 dias ou venceu há 3 meses atrás, você vai fazer exatamente as mesmas coisas e sim, não há pagamento de multa. Porque tem gente que acha que se você não fizer naquele prazo, você vai pagar uma taxa, uma coisa diferente. Não, o valor da taxa de renovação é exatamente o mesmo. Seja ela vencida há 2 dias, há 30 dias ou há 3 meses, é a mesma coisa. A gente tem que checar a informação antes, a gente tem que saber se essa informação que passam para nós na internet é verdadeira. Muita gente apenas lê na internet porque está lá, vai fazer, Calma, calma. Cheque a informação, busque a verdade, veja mais de uma fonte de informação. Você tem que se esclarecer, não é isso, Jânio? Sim, principalmente relacionado ao Detran, a trânsito, isso é muito comum. Como você bem falou, né? De vez em quando a gente recebe essas correntes. Pode ver que normalmente ou é uma coisa falsa ou muita coisa falsa e assim, sempre ele procura chamar muita atenção de você. Então assim, uma multa que era R$100 agora é R$3.000. Olha, se você não fizer tal coisa até tal dia, você vai perder tudo. Sempre é uma mudança muito brusca nessas informações que você recebe. E sempre que tem uma alteração um pouco mais significativa, o Detran divulga, a própria mídia, a própria imprensa, os sites de comunicação ajudam nessa divulgação. Olha, a partir de tal data haverá uma mudança de procedimento, mas sempre de forma paulatina e sempre muito informado e explicado. A gente lembra da mudança do extintor. Por exemplo, no início de exigir o extintor, teve uma baita divulgação, teve um monte de matéria falando sobre isso e foi, na época, definido o prazo para todo mundo regularizar. A mesma coisa quando deixou de ser obrigatório. Toda a mídia divulgou. Então, assim, é impossível você receber uma mensagem no WhatsApp que só o seu amigo saiba. Não, se é uma mensagem que está dizendo de uma alteração de legislação de trânsito que é federal para o Brasil inteiro, com certeza milhões de pessoas vão saber, milhões de pessoas vão ser informadas, tanto pelos Detrans, como pela imprensa, pela mídia e pelos amigos que vão ver essas matérias oficiais, os sites oficiais e vão replicar.
Na dúvida, acesse o portal do Detran, ligue para o Disque Detran, consulte algum órgão oficial, seja aqui de São Paulo ou do estado de onde a pessoa está acessando. Muito bem. Regras são regras, elas têm que ser obedecidas. A gente tem que seguir o que manda a lei. E a gente tem que ser educado, porque o problema aí é a educação também. Nós somos um povo muito mal educado no trânsito já. A gente sempre fala que assim, o objetivo, o mundo ideal seria a gente abrir o Detran, passar um mês e não ter nenhuma multa. Se não tiver nenhuma multa e a gente continuar fiscalizando, isso significa que o trânsito vai estar muito mais tranquilo, a gente vai ter muito menos acidente, as pessoas não vão ter que ficar atrás de pagar dinheiro, né, atrás de recorrer, de entrar numa defesa contra uma multa. O ideal do Detran não é multar 1 milhão de pessoas. O ideal do Detran é não multar ninguém, mas também não ter nenhum acidente. Também não ter ninguém se atravessa a rua e a pessoa querendo te atropelar porque você está passando no pedestre e ele está passando na faixa de pedestre, ele passando no farol vermelho achando que está com a razão. Então, o mundo ideal para o Detran é 0 de trânsito e 0 de multa. É impossível você ter muita multa, continuar com muito acidente e não sair desse lugar. Então, não é o fato da multa que acaba com os acidentes, mas a gente sabe também, se não tiver educação, não tiver as pessoas se conscientizando, também não se muda o trânsito sozinho. Não tem jeito, o trânsito não vai se melhorar assim, de forma automática. Depende um pouquinho de mim, de você, de todo mundo que está vendo a gente. Tá aí, Brasil. Conversei com o Jânio Loyola, ele é diretor de atendimento do cidadão do Detran de São Paulo. Muito obrigado, Jânio. Fique com Deus, a TV Leão agradece e mais uma vez presta serviços. Boa tarde. TV Leão, nas garras do leão, prestando serviço. TV Leão toda. Olha, não vai esquecer de fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube, Gilberto Barros TV. No canal do YouTube, clique em inscreva-se, faça a sua inscrição. Depois, clique no sininho. O sininho toda vez vai tocar, pim, avisando que tem uma nova atração na sua TV Leão. Faça a sua inscrição no nosso canal do YouTube. Você pode tirar dúvidas. Assista ao canal Nas Garras do Leão.